que não haja a discriminação. Gostaria de convidar a vereadora Tati para assessorar nos trabalhos como secretária. Agora está. Eu fiquei na mesa com o camisa que agora ficou doido, eu fiquei na mesa. Vou fazer uma pequena leitura. Chegou o secretário, Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 11 de abril de 2011. Indicações 108 e 109/2011, de autoria do vereador Ivan Roberto Westphal. Indicação 110/2011, de autoria do vereador Giovânio Búrigo. Indicações 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 e 120/2011, da autoria do vereador Antônio Manuel. Requerimentos 041 e 042/2011, de autoria do vereador Douglas Matos. Requerimento 043/2011, de autoria do vereador Antônio Manuel. Requerimentos 047 e 045/2011, de autoria da vereadora Romana Remor. Moção 003/2011, de autoria do vereador Giovânio Búrigo. Ofício 44/2011. Prezado Senhor, cumprimentando cordialmente, dirigimos-nos a Vossa Senhoria para reiterar o apoio da Universidade do Extremo Sul Santa Catarina, UNESCO, junto à Câmara de Vereadores de Criciúma e demais entidades públicas e privadas, na campanha em prol da agilidade das obras de duplicação do trecho sul BR-101. Neste sentido, estamos colhendo assinaturas no abaixo-assinado junto a toda a comunidade acadêmica de nossa universidade. Por fim, justificamos nossa ausência na audiência em Brasília deste dia 12/4, em virtude da sessão do Conselho Estadual de Educação em Florianópolis, nesta mesma data no qual compomos o Conselho. Sendo o que apresenta para o momento, colocamos-nos à vossa inteira disposição. Atenciosamente, Gildo Volpato, reitor da UNESCO. Excelentíssimos senhores, cumprimentando-os cordialmente, acuso o recebimento do convite para audiência pública a realizar-se no dia 14 de abril do corrente, acerca do projeto de lei número 006/2011, que altera dispositivos da Lei 5.299 de 2009, referente a modificações na rede de atendimento do Hospital Santa Catarina. Informo que, em razão de compromissos anteriormente assumidos na comarca de Florianópolis, Santa Catarina, estarei impossibilitado de comparecer. Aproveito a oportunidade para exteriorizar votos de estima e consideração. Cordialmente, Giancarlo Bremer Nunes, juiz de direito. Tudo bem? Venho por meio desse formalizar, conforme contato telefônico, a intenção da Faculdades Edzucre de visitar esta prestigiosa casa na próxima segunda-feira. Estaremos comparecendo à sessão da Câmara com duas turmas, uma de comércio exterior e a outra de administração, ambas na disciplina de noções de direito, para que os acadêmicos possam ter melhor visualização da aplicação do direito administrativo e fomentar a interpretação e cuidado no trato do interesse público.
Desde já, apresentamos nossos melhores votos de estima e consideração e deixamos-nos à vossa disposição para qualquer esclarecimento. Atenciosamente, professora Ellen Renata dos Santos. Aqui dar as boas-vindas à professora Ellen dos Santos e os demais alunos que vos acompanham essa noite aí para nos prestigiar. Muito obrigado a vocês. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Com a palavra, o vereador Ivan Roberto Westphal, que dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, boa noite ao público que nos acompanha, aos alunos, professores da ESUCRE. Sejam bem-vindos a esta casa. Senhor presidente, amanhã nós estaremos indo a Brasília novamente, acompanhar lá, mais uma vez, uma audiência com o ministro e com o diretor-geral do DENIT, para obtermos o resultado daquela última reunião que nós realizamos em relação à BR-101. Hoje, na parte da manhã, eu tive a oportunidade de ir a Florianópolis e nós fizemos esse trecho, vereador Douglas, daqui a Florianópolis, 2 horas e 10 minutos. Claro que não havia nenhum impedimento na estrada, né? Mas por conta dos trechos já duplicados, isso faz com que facilite muito o trânsito e a ida de qualquer um que se dirige à capital do estado, né? Uma viagem muito tranquila. E também tive a oportunidade de observar que naqueles trechos, né, pelo menos nos viadutos, que é os locais onde estavam até então parados, com exceção daquele trecho ali do Capivari de Baixo, existe, né, tem lá homens trabalhando na construção daqueles viadutos. Aqui no bairro São Cristóvão, em Tubarão, lá em Paulo Lopes também, e vários outros viadutos ao longo da rodovia, que são os locais onde traz mais impedimento por conta de que, se essas obras não estiverem concluídas, não tem por que fazer a outra parte, que é de aterro. Então, possivelmente, né, eu creio que, de acordo com a conversa que nós tivemos na última visita ao Ministério do Transporte em Brasília, eu acredito que amanhã o cronograma, penso eu, que será apresentado, ele já vai apontar, né, que essas obras ou esses locais possivelmente estarão dentro do cronograma apresentado pelo Ministério do Transporte e pelo DENIT. Então, espero, né, que de fato a gente tenha aí, já a partir daquela reunião e de toda a campanha desenvolvida pela Câmara de Vereadores, na reunião de amanhã, né, alguma resposta positiva e com o apontamento já de data prevista para a conclusão de alguns trechos. E digo, penso que, com exceção daquele trecho do Capivari de Baixo, que realmente aquilo ali está 100% parado, que ele não vi nenhuma movimentação de qualquer tipo de obra, né? Outra coisa, senhor presidente, aproveitando aqui os alunos da ESUCRE, né, a escola está localizada ali próximo à rodoviária, um local que tem uma certa dificuldade de estacionamento dos carros, e na última vez que esteve aqui o Mauro Sônico da STC e o Jair, eu fiz uma cobrança deles, porque a Guarda Municipal, e quando foi da aprovação do projeto, nós dissemos que, se fosse para vir somente para fazer dinheiro através de multa, nós votaríamos contra o projeto, mas se fosse com o objetivo de educar, nós votaríamos a favor, e assim o fizemos. Acontece, né, que há alguns dias atrás, antes da vinda deles aqui, todos os dias, 2 guardas municipais iam ali em torno de 8, 8h30 da noite, simplesmente aplicar multa em alguns carros, que obviamente alguns mal estacionados, outros nem tanto, mas iam lá simplesmente aplicar multa naqueles carros. E um certo dia eu estava ali na frente, e aí teve uma desavença com um
dos guardas municipais. E aí, senhor presidente, infelizmente o tempo me foi... Foi não, Douglas. Obrigado. Tá bom. Então, a partir daquela discussão que nós fizemos ali na frente da Exuc com a Guarda Municipal que estava ali, e depois eu fiz uma cobrança direta para o Mauro Sônico, e o que é que eu disse para ele? Eu pedi para ele que ao invés de ir lá simplesmente multar, então que fosse num outro horário e fizesse uma conversa com os alunos e explicasse em determinados locais onde não poderia estacionar os carros. Acontece que a partir daquele dia que nós fizemos essa discussão com a Guarda Municipal lá na frente, pelo menos eu não tenho visto mais eles irem lá, nem para aplicar as multas, que é um bom sinal, mas também não estão indo para fazer, de certa forma, uma segurança, que foi o que nós cobramos aqui, né, de aproveitamento dessa Guarda Municipal, que estando ali com o carro e com o giroflex ligado, já vai inibir a possibilidade de alguém que queira ir ali fazer algum tipo de bagunça, né, ou criar algum tumulto para aquela comunidade. Só que agora, vereadora Tati, nem uma coisa nem outra. Claro que ir lá simplesmente aplicar multa é uma coisa que nós não concordamos. E após aquela discussão, eles não foram mais. Mas também não foram mais para fazer um acompanhamento ali, né, em relação à segurança. Inclusive, a própria Polícia Militar que estava indo lá com o batalhão a Companhia de Cavalaria também não está indo mais. Então, hoje, né, não temos mais as multas dos motoristas. Daí eu peço aqui aos estudantes, alunos daquela escola que prestem atenção, estacionar em frente, portão de garagem ou em local indevido, que não façam mais isso, que a Guarda Municipal está indo lá, né, simplesmente aplicar essa multa. Então, tomar cuidado, mas também eu reitero aqui a cobrança, senhor presidente, para que volte a ter lá a visita da Guarda Municipal, aí sim, com o objetivo de prestar um pouco mais de segurança para os alunos e melhorar o trânsito naquela região. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Romana Remor, que dispõe de 5 minutos. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadora Tati e as pessoas que nos visitam na noite de hoje. Eu, na semana que passou, tive a oportunidade de visitar algumas unidades de saúde do município, presidente. Em função de toda essa situação, né, e todo esse contexto que a gente vem vivendo nas últimas semanas relacionadas ao Hospital Infantil Santa Catarina e saúde pública em geral, né, e tem sido falado mais a respeito de saúde pública das crianças. Então, na noite de quinta-feira, eu fui até o Hospital Santa Catarina e fiquei sentada lá, ouvindo um pouco do que as mães comentavam, Tati. Até que duas delas falaram que estavam ali naquele horário da noite, porque tinham ido aos postos de saúde do bairro e não tinham conseguido encaminhar a situação. Uma delas relatou e publicamente disse até o bairro e a unidade de saúde, ela disse que foi às 9 horas da manhã, com o filho, na verdade era uma menina, com 40 graus de febre. E aí chegando lá eles disseram, olha, tem que esperar para a gente ver se consegue encaixar. Quando foi meio-dia, vereador Camisa, a médica veio para aquela mãe e ela disse, tá, e agora tu vais olhar minha filha? Meio-dia, 3 horas com uma criança no colo com febre, vereadora Tati, com 40 graus. A médica disse, não vou poder te atender. Mas como eu estou esperando aqui desde as 9 horas? Não vou poder atender. Eu tenho reunião a 1h e não vou poder perder o horário do almoço. O que aquela mãe fez? Bateu no Hospital Infantil Santa Catarina. E era 9 da noite, vereador João Fábio, e lá estava a mãe. E a criança continuava com febre. Aí, além da questão da saúde infantil, aquela mãe perde o dia de trabalho. Certamente, o dia seguinte, o que ela vai fazer? Para onde ela vai correr? Conversei com outra mãe, que também estava lá com a criança. E ela disse que tinha ido à unidade de saúde, que eles não tinham nem paracetamol gotas para dar para conter a febre da criança. E que, portanto, ela também vinha ao Hospital Infantil Santa Catarina para ver se ela conseguia algum tipo de medicação ou que algum encaminhamento fosse dado à situação. Em função dessas reclamações... E aí ela falou também, vereador Zilli, que no bairro dela, as pessoas, que não tinha pediatra, então ela tinha que se dirigir à Policlínica da Santa Luzia para conseguir consulta com pediatra.
Só que para conseguir número, ela tinha que ir para lá às 2h30 da manhã, para ficar na fila. E ela disse que ela era mãe solteira, ela não tinha como ir com a criança às 2h30 da manhã para a fila, a não ser que ela levasse a bebê junto no carrinho e ficasse lá de madrugada, desde as 2h da manhã, aguardando para conseguir o número para a consulta na semana seguinte, longe do bairro dela, porque o bairro dela não tinha, então, pediatra. Na sexta-feira de madrugada, vereador Edinho, nós fomos, então, para essas filas, nessas unidades, pelo menos as que tinham sido citadas. Eu não fui tão cedo quanto vão essas pessoas. Eu fui 4h da manhã. Na unidade de saúde, na Policlínica da Santa Luzia, realmente já tinha uma fila grande. Só que eu cheguei àquela hora, as pessoas que estavam ali já tinham chegado às 2h30 da manhã, era verdadeiro, vereador Camisa. E elas não tinham nenhum banco para ficar sentadas ali aguardando até as 7h da manhã para esperar o número para atendimento na semana seguinte. Dali fomos à Policlínica do Rio Maina. Lá encontramos uma fila também. E as pessoas, quando já estão impacientes, indignadas, elas começam a falar. Tinha uma senhora de 71 anos, tinha vindo no dia anterior, estava de novo na fila de madrugada, lá na Policlínica do Rio Maina. Lá eles elogiaram muito 2 médicos, uma médica e um médico que atendiam lá. Disseram que eles eram atenciosos e a gente tem que registrar. Daí quando a gente encontra boas coisas também, disseram que eram médicos espetaculares. Só que eles eram clínicos gerais. E muitas vezes eles davam algum tipo de encaminhamento e aí eles esbarravam então na burocracia. Vereador Douglas, se quiseres me ceder mais 1 minuto do teu tempo... Muito obrigada, vereador Douglas. E o relato daquelas pessoas, então, era de que ali o atendimento era bom quando eles conseguiam horário com o médico. Mas o encaminhamento fosse para um especialista, ou fosse, então, para a realização de um exame, ou até medicamento simples, que eles, então, esbarravam no mesmo problema que eu encontrei nas outras unidades de saúde. Esses depoimentos, eles vão estar disponíveis, as pessoas falam sem ter receio, dizem qual é o tipo de medicamento que falta, qual é o tipo de exame que falta. Dali fizemos uma visita também, ainda de madrugada, à unidade de saúde da Mina do Mato. Chegamos lá, foi, acho que de todas as filas, a maior só perdeu para a Policlínica do Rio Maina, que era uma fila muito grande. E lá na Mina do Mato, a mesma coisa, as pessoas aguardando há muito tempo, e aí na fila... Um ou outro começava a comentar. Tinha um senhor que aguardava consulta por um neurologista há 1 ano. 12 meses, vereador Zília, aguardando consulta com o neurologista. Ele tem um problema neurológico progressivo, que avança com o tempo, e ele não tem outra coisa que não aguardar até que seja chamado. Só que ele espera. Agora, a doença progressiva dele não espera. Encontrei uma senhora que estava aguardando por uma endoscopia. Estava com problemas estomacais, muita dor abdominal, e ela fez a solicitação na unidade de saúde da Mina do Mato, e 6 meses depois ela ligava e eles diziam, não, a gente vai te chamar, a gente vai te chamar. 6 meses depois, ela tirou dinheiro do bolso e pagou pela endoscopia. E realmente ela já estava com úlcera no estômago. Mas ela pagou porque ela não aguentava mais. E ela tinha, de um jeito ou de outro, ela conseguiu pagar. Certamente ela tirou dinheiro de outro lugar. Agora, pessoas que depois de 6 meses ainda não conseguem tirar esse valor para pagar por um exame, para depois ver se o sistema público, o SUS, dá encaminhamento. E assim por diante. Foram muitos casos, vereador João Fabres. E é muito diferente a gente ouvir no rádio ou ler no jornal e a gente, sabe, e ver e constatar na prática que aquilo ali interfere no dia a dia das pessoas. Aquelas pessoas estavam ali desde a madrugada e depois muitas delas iam ter que sair dali para o trabalho. Eu encontrei, vereadora Tati, 2 meninos que estavam já com uniforme e com mochila, porque dali da fila eles teriam que depois ir para a aula. Então isso realmente mexe com a gente. A gente sabe que há gargalos, vereador Itamar, na saúde em nível estadual, federal e municipal também. Não é só no município que falha. Agora, não se admite que o governo não priorize aqui no município a saúde pública e as pessoas e rasgue dinheiro público para comprar um rastreador de caminhões que nunca serviu para nada. Que rasgue dinheiro público para abrir a leste-oeste, que fez 1 quilômetro de base, abandonou e está ali sem utilidade nenhuma. E a gente esteja se negando
a usar dinheiro público para cuidar das pessoas. Questão de ordem cedida ao vereador Douglas Matos. Senhor presidente, só para ressaltar, acompanhando exatamente o raciocínio da vereadora Romana, que no próximo dia 14, quinta-feira, né? Vai ter a audiência pública. Foi uma audiência pública combinada com o movimento sindical, o vereador Itamar e diversos vereadores, então é de autoria do movimento sindical, do movimento social, com diversos vereadores, e estão confirmadas a presença de autoridades federais, estaduais, municipais e um conjunto enorme de autoridades que se relacionam com o assunto para discutir exatamente o Hospital Materno-Infantil Santa Catarina e toda a situação de financiamento, qualidade de atendimento, etc. Obrigado, presidente. Ressaltar a presença, a necessidade da presença de todos. Obrigado. Com a palavra o vereador Giovanni Borigo, que dispõe de 5 minutos. Passa o seu tempo ao Itamar da Silva. Com a palavra, então, o vereador Iso Inácio, que dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, os alunos da ESUCRE, os professores, registrada a minha presença do ex-vereador Valnei Teixeira, que se faz presente à galeria, e demais público. Bom, na verdade, senhor presidente, eu, de alguns minutos, estou me retirando do vereador Camisa. Nós estamos representando a Câmara numa audiência, na última reunião, que vai se realizar hoje às 19h30, no bairro Argentina, que é a última reunião dos 4 cantos da cidade, que não é só a questão da saúde, é a questão da segurança da nossa cidade, que está atingindo diretamente a população. E esse movimento começou lá na minha união e hoje conseguimos dar a volta em toda a cidade. E hoje vai tirar o encaminhamento final, que deve ter mais ou menos umas 50 lideranças que fazem parte da comissão sobre segurança pública, que vai ser feito lá no bairro Argentina, e depois vai se tirar uma data dessa reunião para a gente, com essa comissão, ir até o governador do estado e o secretário de segurança, numa grande mobilização onde a comissão entende de que a gente deva mobilizar pelo menos uns 5 ônibus das comunidades e dizer para o governador e para o secretário de segurança que a nossa cidade passa por um momento muito crítico. Nós tivemos na nossa cidade alguns assaltos, assassinatos violentos. A cidade quase chegou no ranking do estado, me perdeu para uma outra cidade. E essa mobilização dessas lideranças de diversos partidos, vereador Camisa, resultou, inclusive, o comandante-geral da polícia, quinta-feira, que eu ainda estava me recuperando, que eu estava meio acamado, com uma gripe muito forte do pulmão e a garganta, e ele me ligou na quinta-feira dizendo o seguinte, que já está sentado o governador com o secretário de segurança, já discutindo a possibilidade de mandar para Criciúma esse ano 40 policiais e mais 10 viaturas. Então, o resultado desse movimento que a gente fez em toda a comunidade, um movimento representado pela Câmara, está dando resultados. E nós entendemos que em breve teremos a data. Pois não. Que essa reunião que tem hoje no bairro Argentina, aí em seguida, né, em conjunto dos vereadores, uma sessão itinerante aí no bairro Brasília, onde vai ser aí feita uma reunião ampliada com todos os vereadores para a gente aí dar um encaminhamento comissão, dessa ida a Florianópolis. Exatamente. Com a comissão, né? Exatamente. Então, colocando essa posição de que hoje no bairro Brasília, no bairro Argentina, a gente vai tirar uma data indicativa para reunir essa comissão, porque não podemos deixar o movimento. Pode ser geral 19. E aí se chama, nessa ideia, o que é? Chamar os deputados estaduais, federais, o prefeito da cidade, para que a gente possa fazer essa mobilização, que todos vá em busca, porque é um fato que é, claro, isolado no Rio de Janeiro, mas aconteceu dentro de uma escola, onde aconteceu aquele fato com aquelas crianças, onde foram assassinados aqueles adolescentes, aquelas crianças, e a gente quer também que a polícia vá para dentro das escolas, dos colégios e cuidem do patrimônio que é as pessoas. E nós entendemos que
essa luta não é uma luta isolada, não é de um partido, não é de um vereador, e é sim da sociedade. A luta da nossa cidade contra o crime. A luta da Câmara de Vereadores, representada por 2 vereadores, lutando em defesa para que a gente traga mais policiais para cá, traga mais segurança para a nossa cidade. Então, quero dizer, senhor presidente, que já terminando o meu horário político, pedir uma questão de ordem daqui mesmo e dizer que estou me retirando porque estou indo a essa reunião representar a Câmara no bairro Argentina. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Antônio Manuel, que dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, aos professores e alunos da ESUC que nos acompanham e demais pessoas, cumprimentar também o ex-vereador Valnei Teixeira, que se encontra nessa casa, dar boas-vindas. A minha vinda a essa tribuna, senhor presidente, ela vem no sentido de que a nossa cidade, nós estamos trabalhando aí com pautas. Temos a BR-101, que nós amanhã estaremos em Brasília, juntamente com o ministro do Transporte, para definir realmente o segmento dessas obras que estão paralisadas ainda, esses gargalos do lote 29 e 26, que não estão concluídos. Nós estamos trabalhando uma pauta na segurança, através da Câmara representada pelo vereador Inácio, vereador Camisa. Nós temos essa audiência pública, vereador Douglas, que eu quero parabenizar você pela sua iniciativa, que também nós vamos colocar de frente a frente, realmente para ver quem está falando a verdade com referência à saúde da nossa cidade. Isso é muito importante. E segundo, nós também queremos deixar claro aqui que a Câmara de Vereadores está pautando todos os seus trabalhos e nós realmente vamos trabalhar dentro desses segmentos, buscando a melhor prestação de trabalho aos nossos usuários, tanto na saúde quanto na segurança, que muito nós precisamos tê-las, porque hoje realmente a gente vê o descaso que está com a segurança, mas agora com esse trabalho nós esperamos surtir algum efeito. Vereador Ricardo Strauss, que é uma luta também sua, que você sempre bate nesse sentido, e que realmente nós tornamos realidade e dê uma segurança maior na nossa cidade. Um outro fato que eu venho acompanhando, eu estive visitando vários bairros da cidade, fotografando alguns locais. A nossa cidade, ela está sendo tomada pelo mato. A visualização da nossa cidade é feia. Nós temos uma empresa contratada, que é uma empresa da Serforte, que foi contratada e que até hoje não disse por que veio. E a nossa cidade está aí, ele está recebendo o seu pagamentozinho em dia, está tudo bonitinho. Mas agora, eu, inclusive, vou entrar com um requerimento a semana que vem. Eu quero uma cópia desse contrato nas nossas mãos, para nós analisar o porquê que essas pessoas que trabalham nessa limpeza da nossa cidade, inclusive, vereador Itamar, todas as indicações, as 11 indicações que eu entrei hoje nesta casa, ela tem a foto anexada, a cópia da foto, para que vá até as mãos do prefeito, para que ele realmente olhe e enxergue visualmente, se ele não teve a oportunidade de enxergar, o descaso que está a nossa cidade com referência à limpeza. É uma desorganização nesse sentido, tá? Então eu quero só subir essa tribuna, mas no sentido de dizer isso, e dizer também, agradecer a todos os 12 vereadores pelo belo trabalho que vem desenvolvendo no segmento da educação, da segurança, no segmento da saúde, e principalmente nesse trabalho aí da BR-101, que houve o comprometimento de todos e de toda a sociedade criciumense e região, que nós temos mais é que agradecer pela maneira hospitaleira como eles nos aderiram nesse trabalho e a maneira espontânea, como todos se colocaram à disposição. Amanhã a gente vai a Brasília, esperamos retornar lá com um bom resultado a toda a nossa sociedade, para que todo mundo fique ciente
de que aquilo que nós estamos fazendo vai surtir efeito. Porque muitas vezes as pessoas acham que uma assinatura não vale nada, mas vale muito. É muito importante a assinatura de cada um, porque ali estão mostrando o seu protesto, a sua indignação pela maneira como nós estamos sendo tratados com referência à BR-101, sul do estado de Santa Catarina. Seria isso aí, senhor presidente? Sim, vamos trazer o cronograma de trabalho e apresentar, e vamos cobrar. E vamos acompanhar através da comissão que tem nessa casa, que acompanha a construção da BR-101, e se nós não buscarmos um resultado através dessa maneira cordial e da maneira como estamos fazendo, nós vamos agir de uma outra forma. Seria isso aí, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Edson Nascimento. Declinando, vereador João Fabres. Declina, vereador Vanderlei Zilli. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, em especial aos alunos da ESUCRE, Comércio Exterior e Administração, também que eu sou professora, ex-vereador Valnei Teixeira, enfim, a todos os presentes. Primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar, e até gostaria que levantasse, o meu amigo Jaziel Mendes Campos, que está na plateia, o Jaziel da Celesc, que neste final de semana, nos dias 9 e 10 de abril, foi a Itapema, Santa Catarina, e sagrou-se campeão da seletiva final para o Campeonato Brasileiro de Master de Taekwondo. Com esse resultado, ele garantiu vaga para o 38º Campeonato Brasileiro, que se realizará pela primeira vez em Santa Catarina nos dias 17, 18 e 19 de junho em Florianópolis. Além desse resultado, ele ainda foi convidado para participar do campeonato da Liga Sul Brasileira de Master de Taekwondo, campeonato esse que envolve lutadores dos 3 estados do Sul, e acontecerá no dia 1º de maio em Itajaí, Santa Catarina. Ainda no torneio, no dia 9 de abril passado, em Itajaí, 2 jovens criciumenses, o Matheus Castro, que ficou com o ouro, e Matheus Fagundes, que ficou com a prata, e garantiram vaga para o campeonato estadual até 73 quilos. Os garotos estavam representando a Academia Gigante, sob o comando do mestre Gerlis de Matos. Então, senhor presidente, que essa casa encaminhasse um telegrama parabenizando toda a equipe que muito bem está representando o nosso município. Assim também como outros atletas, na natação, no tênis de mesa, enfim, nós temos valores aqui de Criciúma que representa muito bem a nossa cidade. Então, os parabéns mais uma vez, Jaziel, ao meu amigo Jaziel, e que realmente continue essa trajetória vitoriosa em você e a sua equipe. Senhor presidente, senhores vereadores, eu li hoje no jornal de que houve uma reunião que Vossa Excelência participou do Ministério Público sobre a taxa de esgotamento sanitário. E fiquei preocupado porque, segundo informação, o representante da Casan foi sem nenhuma proposta modificativa ou alteração, ou pelo menos discutisse a taxa do esgotamento sanitário. E isso nos preocupa, e muito, porque quando você não abre um canal de negociação, certo? Você não consegue, pelo menos, tentar abrir, que é a preocupação nossa, vereador, dessa planilha, que já deve fazer uns 12 meses, já deve estar imposta da AJACEM, a GESAM, e que realmente não temos nada ainda em mãos. Eu espero que em breve possa ter. E outra coisa que me preocupou, eu estava ontem no almoço, lá no bairro da Juventude, uma galinha com polenta, sem o chapéu. E aí o senhor, várias pessoas me interpelaram, ô vereador, mas essa taxa mínima não está certo. Nós pagamos sobre 10 metros cúbicos, o valor 24 ou 25 reais, se eu não me engano, certo? E nós vamos pagar também sobre o esgoto, sobre a taxa mínima. Então, que tire a taxa mínima, que nós não vamos pagar o que realmente é consumido. Se eu gastar 5 metros cúbicos de água, eu vou pagar sobre 5. E vou pagar
a taxa de esgotamento sanitário também sobre 5. Quer dizer, porque na verdade, ele tem razão, né? Ele não gasta tudo isso e gasta pelo menos a taxa 25 mais 25 dá 50. Pode ser que economizando água, ele vai gastando menos e vai gastar também menos esgotamento sanitário. Então eu fiquei preocupado com essa situação e eu estava pensando em fazer um requerimento, não sei se vamos atingir o nosso objetivo, para que a Casan estude de uma forma inteligente a forma de tirar a taxa mínima e pagar o que realmente é consumido, tanto o consumo d'água quanto o esgotamento sanitário. Vossa Excelência desejam na questão de ordem. Então, senhor presidente, espero que é nesse sentido que Vossa Excelência vai falar também. Então, depois vou acompanhar, então, e com certeza só vem ajudar essa situação que é hoje, e fiquei preocupado por não haver o diálogo entre a Casan e a sociedade cristiumense. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, cedida ao vereador Antônio Manuel. Só para justificar a falação, e até peço desculpa porque eu deveria até ter o meu comentário ser também sobre esse assunto. Na participação com a Casan, com o Ministério Público na sexta-feira passada, realmente esse fato ocorreu de que a Casan veio sem nenhuma proposta, mas quero dizer ao vereador Zilli que o contrato, como foi assinado dia 20 de janeiro, o contrato no qual nós aprovamos nessa casa com a Agência Reguladora do Estado, e deixar bem claro aqui, principalmente aos estudantes que estão aqui, professores, que talvez acompanharam esses debates na cidade, e delegados também do plano diretor, tudo que estão aí, de que nós, os vereadores desta casa, aprovamos o projeto da Agência Reguladora do Estado pelo fato de uma maior agilidade naquilo que nós pretendemos, que é que essa planilha fique pronta dentro de um prazo onde as pessoas não fiquem sendo prejudicadas, se realmente o valor da fatura seja a menor do que 100%. E dizer, vereadora Romana, que ficou claro que a GERSAM participando lá, a agência reguladora contratada, estava presente com o Sérgio Grando, que é o presidente da GERSAM, o deputado, e ficou definido que dia 24 expira-se o prazo para que seja entregue a planilha, e ele já tem a planilha praticamente pronta, e vão fazer a apresentação, vereador Gênio. Vai faltar alguns detalhezinhos, mas já está praticamente pronta. E no dia 15, na sexta-feira, desta sexta-feira agora, nós teremos uma nova audiência, onde o doutor Alex definiu que teria que ter um desconto, se por uma eventualidade continuar sendo cobrado 100% de esgotamento sanitário com a água, ele pediu para que fosse ressarcido os consumidores. E a Casa não vê desta forma e não querem concordar. Eles querem concordar a partir do momento que a planilha for apresentada e for praticar um valor inferior, o que foi pago morre. E o doutor Alex não concorda e de maneira nenhuma com essa situação, e vão entrar com uma ação civil para que realmente seja ressarcido os consumidores. Então, só para esclarecer, vereadorzinho, que dia 24 está sendo apresentada a planilha e nós vamos tornar ciência e conhecimento daquilo que realmente vai ser pago pelo consumidor cristiumense. A palavra, vereador Itamar da Silva, dispõe de 10 minutos. Eu gostaria, antes da falação do vereador Itamar da Silva, pedir aos alunos da ESUC, professores que estão presentes e demais pessoas que ainda não assinaram esta nossa abaixo-assinado em prol da BR-101, que nós pediríamos ao secretário para que passasse a vocês, para vocês colaborar, que é muito importante a assinatura de vocês nesse processo de construção junto a nós, em prol da duplicação da BR-101. Cedido o seu tempo. Senhor presidente, demais vereadores componentes da mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, os alunos e professores da ESUC, imprensa, demais senhores, você é o nosso campeão, não sabia que você era metido com artes marciais, meus parabéns, tem um filho também que pratica.
já é faixa preta. Eu gostaria, senhor presidente, primeiro de responder a obrigação como líder do governo, de responder aqui o assunto que Vossa Excelência puxou sobre o problema da empresa que é responsável sobre a limpeza da cidade. Se Vossa Excelência está lembrado, eu sei que deve estar, essa empresa ela já foi excluída de 4 ou 5 ou 6 obras que ela tinha ganhado na concorrência, e foi excluída exatamente pela péssima qualidade da prestação de serviço que ela vinha apresentando aqui no nosso município. E essa foi uma das primeiras oportunidades que um prefeito toma essa decisão de dispensar empresas por estar fazendo obra de péssima qualidade. Então, em função disso, pode ter certeza, Vossa Excelência, que o prefeito já deve estar tomando as providências. Mas eu trago o assunto que eu... Está gelado esse negócio aqui. O assunto que eu gostaria de trazer na noite de hoje, senhor presidente, senhores vereadores, é que hoje nós estivemos participando do lançamento que eu reputo da maior obra que será executada no município de Criciúma. É uma obra acalentada por todos os prefeitos que já tiveram, por aqui passaram no nosso município. É uma obra que a população de Criciúma sonhava durante muitos e muitos anos, décadas. Mas que nenhum prefeito, apesar da vontade de terem para construir essa obra, difícil se tornaria, porque todas as administrações anteriores não tinham condições de pegarem verba do governo federal, porque estavam sempre negativam, quer no governo do estado e quer no governo federal. E foi uma luta insana da atual administração para que botassem toda a documentação em dia, regularizassem todos os pagamentos em débitos com o governo federal e governo estadual, para que assim pudessem ser beneficiados com essa verba para a construção do canal auxiliar do Rio Criciúma. É uma obra que o governo federal contribui com a concessão dessa verba, somente com os municípios que estão totalmente regularizados. É um processo, para fazer esse projeto, de tamanha dificuldade. E aqui eu falo de conhecimento de cadeira, porque na Criciúma Prev, onde trabalhei, depois de 12 anos, aliás, desde a sua fundação, a prefeitura nunca teve o certificado de regularidade previdenciária, ou seja, o CRP. Porque todos os prefeitos anteriores sempre estiveram negativo com a Criciúma Prev. E assim foi com a Celesc, e assim foi com a Casan, e assim foi com o Fundo de Garantia, e assim foi com o INSS, e assim foi com a CIASC, e assim foram com diversas empresas. E aí, vereadora Romana, estou aqui há 2 meses e pouco nessa casa, e Vossa Excelência jamais ouvi dizer uma obra, de todas as obras que o prefeito executou até agora, Vossa Excelência dizia assim, ó, essa obra merece, a população merece. Outro dia vimos aqui Vossa Excelência criticar o governo municipal por causa de um posto de saúde que está sendo construído na 4ª linha.
e que, por essa empresa, vereador Antônio Manuel, presidente da Câmara, que estava executando a obra e que foi excluída dessa obra, quase terminada, por péssima qualidade, por não cumprir o cronograma. E eu não vejo a vereadora Romana Remor reconhecer. O governo do Estado foi solicitado, o governo de Vossa Excelência, do seu partido, remédios que estão em falta desde o dia 10 de janeiro desse ano. E olha que já foi feita visita ao secretário do seu governo. E foi insistido, e foi pedido mais de 15 tipos de remédios. E o governo do seu partido ignora totalmente os pedidos que estão sendo efetuados. Para remédios para transplantados, cardíacos e outras doenças que são necessitadas. É bom que se diga isso, vereador Toninho. Porque outro dia a vereadora Romana Remor veio aqui e fez um brilhante discurso, a plateia estava lotada, dizendo que foi proibida de entrar na central de alimentos. E eu fui lá checar. Desculpa, vereadora. Vossa Excelência nunca foi proibida de entrar lá. Seu irmão esteve lá, fotografou, entrou, fez o que tinha que fazer. Porque todas as pessoas que lá recorrem e querem conhecer, elas têm acesso livre. E o prefeito, secretário da Educação, e nenhum dos órgãos do governo proibiram qualquer pessoa que seja de ir lá conhecer a central de alimentos. Que está indo muito bem agora, sim. E que foi muito malhada por muitas pessoas. E principalmente por Vossa Excelência. Ora, qual dos programas, qual das obras quando iniciadas, qual inovação de programas não tem dificuldade na sua implantação? Tem sim. Tem sim. A saúde pública no nosso país. Nós temos visto todos os dias em todos os municípios e no Brasil, que é um problema sério, que não é só de Criciúma. Olha que tem se lutado para resolver o problema da saúde de Criciúma. E é difícil, e reconheço que é difícil. É difícil. Não se encontra um médico para contratar, um neurologista. Se Vossa Excelência conseguir um neurologista, a prefeitura contrata. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Então, senhor presidente, eu faço esse relato porque essa obra que eu iniciei e não terminei, que eu estava citando, o canal auxiliar do Rio Criciúma, ela vai resolver um problema sério do nosso município. Principalmente aqui na nascente do Rio Criciúma. Onde cada vez que chove em Criciúma, dado ao número de asfalto que temos hoje, a água não tem mais aderência na terra. Ela corre por cima do asfalto. E esse canal, que vão ser duas canaletas de 2 metros por 2, que vai dar 4 metros por 2 de altura, vai resolver de vez o problema da enchente de Criciúma. São 23 milhões que a Caixa Econômica, através do governo federal, a verba do PAC, vai resolver de vez em função do prefeito ter colocado todas as contas em dias, ter pego todas as certidões de regularidades naquelas empresas que nós acabamos ainda há pouco de citar. Muito obrigado. Questão de ordem cedida à vereadora Romana. É uma questão de ordem, vereadora Romana. Não é um horário político, tá? Presidente, questão de ordem, só para esclarecer aqui um ponto. Em momento nenhum, é só pegar as atas da sessão. Eu disse que tínhamos sido proibidos de entrar na central de merendas. Eu disse que, na segunda visita, os funcionários disseram, receberam uma ligação, estavam passando informações, receberam uma ligação do Paço, e aí disseram, não podemos mais falar nada. E na sexta-feira, eu fui à unidade de saúde, pedi para bater foto e eles disseram, a gente não pode porque a prefeitura não autoriza. Então, só para informar o vereador. Obrigada, presidente. Com a palavra a vereadora Tati Teixeira, que dispõe de 5 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Romana Remor. Gostaria de fazer um cumprimento especial a algumas pessoas que estão aqui presentes nessa noite. Em nome da professora Ellen e do Dido, gostaria de cumprimentar os estudantes da ESUCRE, do curso de Comércio Exterior e Administração, dizer que é um prazer recebê-los nessa casa, e de repente aí no meio não tem um futuro vereador ou uma futura vereadora, que com certeza, se as pessoas do bem não participarem da política, as pessoas do mal ocupam esse espaço. Então quem é do bem tem que se prontificar a ser candidato e de repente um de vocês um dia possa estar aqui também representando a população de Criciúma. Também cumprimentar o professor Ney Teixeira, que é meu mestre político, eu não sei se ele ainda está aí, meu pai, ex-vereador, e também cumprimentar a Nicole, que é da Comissão da Mulher da OAB, que é minha amiga de infância e que vem desenvolvendo um belo trabalho diante dessa instituição. Parabenizar e cumprimentar pela presença e todos que estão aqui presentes. Bom, a missão da Câmara é essa mesmo, tá? Quem está acompanhando, um cutuca aqui, o outro cutuca ali. E essa é a missão da Câmara de Vereadores. É elogiar, de repente, algumas atividades que vem acontecendo no município que são importantes, mas também mostrar, o vereador tem essa missão, de mostrar qual é o caminho, de repente, o Executivo pode também tomar. Ele é um poder independente que tem essa missão, de ser a voz do povo aqui nessa Casa Legislativa. E ouvindo todos os meus colegas usarem a palavra essa noite, eu vou me ater a um ponto que praticamente ninguém falou. O vereador Huck tocou sucintamente, mas eu acredito que é um ponto que é fundamental, que é dentro da área da educação, que é a questão de que aconteceu no Rio de Janeiro, com aquele Wellington, aquele rapaz que sofreu bullying quando estava na escola. Ele, quando estava estudando, não que justifique o ato dele, vereador Ricardo, porque nada justifica o que ele fez. Isso nos impressionou, nos chocou muito, mas quando ele estudava, na sua adolescência na escola, as outras crianças, adolescentes pegaram ele e botaram ele de cabeça na privada e davam descarga, e ele passou por todo um constrangimento na sua vida escolar, que ele com esquizofrenia, com tudo isso que aconteceu, acabou culminando no que culminou na quinta-feira passada e que a gente viu pela TV e que chocou toda a população brasileira, também fora do país, no exterior. E, na verdade, os membros da área educacional, professores, diretores, pais, alunos, a gente tem que fazer um trabalho focado e voltado com muita união para a questão do bullying. A questão do bullying é algo que faz o adolescente, principalmente, na sua maioria são crianças e adolescentes que são atingidos com isso, que sofrem a humilhação, que sofrem muito, não é só a humilhação verbal, mas muitas vezes a questão da humilhação, agressão física mesmo, e que muitas vezes passa desapercebido por toda a comunidade escolar. De repente o professor, por não estar atento naquele momento, ou pela criança ter uma certa timidez, acaba não externando isso, e com certeza essa criança, se não for tomada uma providência urgentemente, com acompanhamento psicológico, apoio da família, ela pode se tornar um adulto depressivo. Muitas vezes a criança e o adolescente que é atingido pelo bullying, em vários casos, as crianças, no fim, quando adultos, cometem inclusive o suicídio. Então é algo grave que vem acontecendo com muita rotina nas nossas escolas, nas nossas unidades escolares, e que precisa ser trabalhado. Não adianta só chegar na escola e apresentar uma cartilha ou fazer uma palestra. Na verdade, nós temos que mobilizar todos os membros da educação para que se unam no sentido de trazer para a discussão também o próprio aluno, trazer para a discussão também o próprio pai, para que a gente consiga, não 100% sanar essa situação do bullying, mas pelo menos amenizar. Pereira Gomes, ele fala que o caráter persistente do bullying tem aspectos marcadamente negativos para as vítimas que são diretamente atormentadas no seu dia a dia e afetadas no seu rendimento escolar, mas igualmente pelos efeitos a longo prazo que lhes estão associados, tais como a depressão na vida adulta. Então, escritores, historiadores já trazem,
muito forte essa questão das consequências que o bullying causa. Eu tive pesquisando, né, junto à Secretaria Municipal de Educação e também à GERED, que é a Gerência de Educação do município, para que a gente consiga unir as forças nesse sentido e trabalhar a questão do bullying dentro das escolas. Porque o que aconteceu no Rio, né, presidente, de repente pode parecer muito longe, mas daqui a pouco pode acontecer aqui pertinho da gente e a gente tem que tentar evitar casos dessa forma. Obrigada, presidente. Com a palavra o vereador Ricardo Strauss, que dispõe de 5 minutos. Muito boa noite, senhor presidente, boa noite à mesa, aos vereadores, aos alunos da ESUC, professores, o ex-vereador Ney Teixeira. Na verdade, Tati, o caso que aconteceu no Rio, fala de bullying no meu tempo, eu acho essa coisa de psicologia uma coisa que está tão batendo, e sexta-feira eu me irritei e falei na TV. O CIP está sendo controlado, vereador Douglas, pelo Multiplicando Talentos, que é uma excelente instituição. Só que quando dá rebelião, ninguém baixe e lápis de cor para os meninos escrever. Porque aí o pau pega. E aí nós estamos lidando com homicida, com traficante. E esse caso do Wellington, pena que não afogaram ele a primeira vez. Porque ele não faria isso que ele fez. Porque as duas revistas de edição nacional trazem na sua capa a foto dele. Não a foto do policial, que evitou uma chacina maior. Traz a foto do Wellington. Esse é o exemplo da sociedade. Gente, a polícia vai parar de trabalhar aqui, Romana. Não tem mais como trabalhar. O policial que faz 70 horas, recebe só 40. Porque o governo diz que não paga mais, só pode fazer 40 horas extras. 30 ele dá de graça para o governo do estado. Porque o governador Raimundo Colombo diz que é hora de economizar. E se economiza no bolso do policial que está na rua enfrentando bandidagem. E aí o coitado é obrigado a trabalhar, porque faz uma escala maluca para o policial. 60 horas, 70 horas, e aí na hora de ele receber o salário dele, é só 40 horas extras. Não, eu sei que tem que entrar na justiça, deve entrar na justiça. Só que o regime não é assim que funciona, porque o cara entra na justiça e depois ele vai para a cozinha, sabe? Vai descascar batata e tira um bom policial da rua, vai descascar batata, vai para o presídio. Até gostaria de pedir a essa casa, se fizesse uma moção ao governador, que todos assinassem, pedindo para rever essa situação dos policiais militares, que é uma vergonha isso, gente. O policial trabalhar 70 horas por mês para receber 40 horas. E obrigado a dar de presente 30. E aí esses dias um policial estava dizendo para mim, pô, você vê como é que é a coisa, né? Estão discutindo cargo nessa regional. É cargo para cá, é cargo para lá, é cargo para lá, e a gente paga a conta. O coitadinho. O que está lá no Renascer, está lá no Cristo Redentor. Tá. Sexta-feira nós tivemos 3 assaltos em 20 minutos. Nessa cidade. E aí fica difícil falar sobre isso. Quando eu ouvi o companheiro Huck falar que vem 40 policiais e 10 viaturas, as 10 viaturas eu até acredito. Agora, 40 policiais esse ano, só se for buscar policial que está aposentado. Que já foram buscar. E os policiais aposentados não querem se incomodar, não querem mais voltar para ativo. Até gostaria, porque a gente está falando sobre a Casan, sexta-feira eu já sabia, viu, presidente, que não iria ter acordo, porque encontrei no almoço o diretor da Casan, ele disse, não, nós não temos acordo, porque a gente ouve todo dia, todo mundo falar para a gente essa conta que se paga do saneamento. Eu queria fazer uma pergunta, eu não consigo entender isso. Estão discutindo um cargo na Casan, vereador Fábio, um cargo de um diretor para ganhar simplesmente 12 mil por mês. Quer até mais que isso. Fala o que vai dar para a Furquilinha, vai dar para isso, vai dar para aquilo. Pode falar, vereador. Né? À vontade. E se discute cargo na Casan, se discute cargo na regional, discute vereador, isso. E quem paga? Pois não. Na verdade, não é 12 mil. O salário é 15 mil reais. Inclusive, até pouco tempo tinha divisão de lucros no final do ano. Eu fui convidada para esse cargo, eu neguei, porque eu acho que não é assim que tem que funcionar. Tá. Eu acho que o vereador colocou um ponto muito fundamental, e são altos salários, divisão de lucros, e que tem que mudar. Então eu gostaria de pedir ao presidente para esta casa 2 solicitações. Primeiro, que se envie aqui à nossa regional
um pedido de informação de salários e cargos e quanto custa essa regional para Criciúma. E eu gostaria que todos os vereadores aprovassem. Para ver, vamos ver quanto é que custa essa regional aqui. Tem que ser por escrito. Vamos ver quanto é que custa essa regional, para ver se dá para economizar um pouquinho de cargo aqui e pagar decentemente o policial que está na rua de madrugada, sem receber, vereador. Já pensou o cara trabalhar 70 horas? 70 horas e receber o contra-cheque dele, o máximo é 40, e ele ter que doar para o governo, vereador Itamar. 30 horas extras. Aí no outro dia ele pega o jornal e vê assim, estão discutindo um cargo de 15, outro de 20, para vontade do policial não sair de casa, né? Gostaria de comunicar ao senhor vereador que pode reivindicar através de um requerimento feito por Vossa Excelência, por escrito. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Sessão no dia 11 de abril de 2011. Indicação 108/2011, de autoria do vereador Ivan Roberto Westphal. Patrulhamento na parte não pavimentada da rua São Mateus, até o encontro da rua Ângelo Meller, bairro São Francisco. Indicação 109/2011, autoria do vereador Ivan Roberto Westphal. Colocação de tachões no cruzamento da rua Grão-Pará com a rua Olavo João da Cunha, bairro São Francisco. Indicação 110/2011, autoria do vereador Geovânio Búrigo. Instalação de corrimão na rampa de acesso às salas de aula do CI Criança Feliz, distrito de Rio Mena. Indicação 111/2011, de autoria do vereador Antônio Manuel. Manutenção da rua Agenor Borges, bairro Renascer, tendo em vista as péssimas condições de trafegabilidade em que se encontra. Fotos e anexa. Requerimento 041/2011, autoria do vereador Douglas Matos. Assunto: pedido de informações ao senhor prefeito municipal acerca da prestação de contas dos investimentos efetuados no Sereste por parte do governo federal e sua aplicação de acordo com o que preconiza a Renaste. Em discussão o requerimento. Com a palavra o autor do requerimento, Douglas Matos. Dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, meus cumprimentos a todos os estudantes presentes, servidores da casa, o Otávio, enfim. Não perde uma sessão, né, Otávio? Enfim, senhor presidente, é sabido, qualquer pessoa que milita em direito previdenciário, e não é por isso que eu estou falando desse assunto, mas só quero fazer uma introdução, que as doenças, do ponto de vista do direito previdenciário, são divididas em dois grandes campos. As doenças, de um lado, degenerativas, que são próprias e comuns, doenças comuns, em função da idade, etc. E há um conjunto, no outro plano, as doenças que são decorrentes do trabalho, por acidentes típicos, cortar um dedo, quebrar uma perna, etc. Ou os acidentes atípicos, que são as doenças decorrentes das condições em que as pessoas trabalham, como a LOR, a LER, DORT, essas coisas. É um campo enorme aqui de discussão na ciência jurídica e na ciência médica sobre isso, principalmente na ciência médica. Pois bem, isso é tão claro que existe um programa do governo federal, vereador Ricardo, que remete dinheiro aos municípios para construção de serestes, construção e organização de serestes, né, que são centros especializados, né, o vereador Camisa sei que lida bastante também com esse assunto, especializados, centros de referência, obrigado vereador Camisa, né, para tratar exatamente da saúde do trabalho, das pessoas que têm lesões, doenças em função do trabalho. Existe uma polêmica em Criciúma que vai crescendo, que é uma divergência entre o município de Criciúma, a Prefeitura, a Secretaria de Saúde e o movimento sindical, né, em relação ao Sereste. Isso vai se avolumando, porque no entendimento do movimento sindical, o vereador Camisa também participou de várias reuniões sobre isso, não sei se a Romana participou, enfim, o Sereste deveria estar dando um atendimento mais, em primeiro lugar, com uma política mais clara em relação aos problemas de saúde do trabalho. Porque lidar com saúde do trabalho, e a função do Sereste também é a função de fiscalizar, de observar, de cuidar lá na empresa para que o ambiente de trabalho
seja o menos insalubre, o mais seguro possível. E também há do ponto de vista do movimento sindical, a ideia de que tenha que ser feita assistência, que tem que ter médicos, tem que dar assistência aos trabalhadores lesionados e, enfim, doentes em função das condições em que trabalham. Então, esse requerimento visa exatamente o seguinte, saber da aplicação, porque há um repasse de algo em torno de R$30 mil do governo federal para o Sereste em Criciúma, saber exatamente como esses recursos estão sendo investidos. Quais os programas do Sereste, qual o tipo de trabalho que a gente tem prestado na fiscalização e no atendimento. É essa a divergência. Nós já tivemos, eu pessoalmente já tive com o movimento sindical em 2 reuniões com o secretário Silvio Ávila. De fato, ele espera uma resposta de Brasília, um questionamento que está sendo feito sobre a extensão do serviço do Sereste, que nós achamos que deve ter também serviço de atendimento. Mas o fato fundamental, vereador Camisa, é que não se pode, de forma nenhuma, confundir o profissional, o oftalmologista, o clínico geral, enfim, o ortopedista, que faz a sua especialização sob qualquer ponto de vista, com uma outra área completamente diferente da medicina, que é a medicina do trabalho. Tem que ter na rede pública, tem que ter no Sereste profissionais especialistas em medicina do trabalho. Porque a doença do trabalho ela é muito específica. Eu estava escutando aqui dos meninos do Sindicato da Saúde, eles explicando que um trabalhador que fica trabalhando sob o sol, exposto, pode desenvolver um inchaço das artérias na cabeça e lhe causar dor de cabeça. O médico que vai aqui no Hospital São José, ou vai na rede pública, recebe um remédiozinho para dor de cabeça e manda embora. Mas pode estar ali, inclusive, o início de uma lesão que vai o incapacitar para o trabalho. Vai o tornar inválido e às vezes vai custar muito mais caro para o poder público ter que pagar a aposentadoria por invalidez e até indenização para a empresa, porque o Sereste não atua, se for o seu caso, não atua no momento certo, não atua na assistência ao trabalhador. Portanto, é isso que nós estamos, em última análise, reclamando, inclusive vai ser objeto aqui de audiência pública, que tenha na rede pública, que tenha no Sereste, especialistas em direito do trabalho para que dê ao trabalhador, para que dê à trabalhadora a assistência e o atendimento específico, porque as lesões e as doenças do trabalho, o vereador Toninho sabe disso também, porque trabalha no departamento de uma pessoa de uma empresa grande, são questões absolutamente específicas que não pode confundir com o atendimento geral que é prestado à comunidade. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão do requerimento. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 042/2011, de autoria do vereador Douglas Matos. Pedido informações ao senhor prefeito municipal acerca dos precatórios devidos pelo município de Criciúma. Em discussão o requerimento. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Douglas, que dispõe de 5 minutos. Senhores presidentes, senhoras e senhores, essa questão dos precatórios, ela, na verdade, foi um assunto que o governo municipal puxou. Na verdade, o Jornal da Manhã fez uma matéria extensa sobre essa questão, né, que nos deixou a todos muito preocupados. Fala-se que Criciúma é o município que mais deve precatório no estado de Santa Catarina. Para quem não sabe, precatórios são dívidas que, no caso, o município de Criciúma deve em função de processos judiciais trabalhistas, cíveis, da vara comum, da vara da fazenda, enfim, da vara da fazenda, da vara do trabalho, enfim, processos judiciais em que o município foi condenado, já não tem mais o que recorrer, já chegou a um cálculo e veio uma ordem do Tribunal de Justiça para incluir essas contas nos débitos de Criciúma, no chamado, que isso se transforma no chamado precatório, né, denominado precatório. Pois bem, se a dívida de Criciúma chegou ao montante, dizem que é de 120 milhões de reais, é algo bastante preocupante. Então é esse o interesse desse requerimento. Saber quantos, em quantidades mesmo, quantos precatórios são devidos pelo município de Criciúma, o montante dessa dívida, a origem dessa dívida, se é trabalhista, se é fazendária, se é de débito previdenciário do meio, enfim, as razões dessa dívida, né, para que os vereadores tenham noção do tamanho, e a cidade, do tamanho do problema que isso significa. Até porque é um débito na vara do trabalho, de um dissídio coletivo muito antigo, que no governo passado, o vereador João Fábio pode me confirmar, não foi atrasado em uma parcela, né, João? Foi pago todas elas em dia, né? E havia toda uma expectativa por parte de servidores que têm créditos para receber há mais de 20 anos, de receber os seus créditos que estão atrasados, vários já faleceram,
seu Osni, vários, dezenas, faleceram sem ter, Tati, assim, o seu precatóriozinho do seu trabalho, né? Porque a prefeitura também não pode fazer o pagamento dos precatórios seguintes sem concluir-se, porque alteraria a ordem, e a lei determina que só pode ser feito o pagamento seguindo rigorosamente a ordem dos precatórios. Então a ideia simples é essa. Eu quero ser justo aqui e dizer, porque mesmo sendo vereador de oposição, sou obrigado a ter apego à verdade, que esse não é um problema só desse governo, é um governo, aliás, é um problema de todos os governos de Criciúma. Foi no governo Altair, no primeiro governo do então prefeito Altair Guide, que não se pagou o dissídio coletivo do ano de 1988 e que está atrasando os precatórios até hoje. É um absurdo. Isso só vai somando dívidas, criando uma bola de neve, né, vereador Itamar? O senhor passou lá pelo Criciúma-Prévia e sabe o quanto isso é grave, o quanto isso é sério. E a cidade precisa ter uma solução para esse assunto, porque chega um momento em que as coisas começam a ficar sérias, vão embolando de uma forma tal que o município de Criciúma passou a ser um município que não paga suas contas judiciais. Não paga, pelo que se sabe. Então, eu estou solicitando também aqui nesse requerimento, vereador Zílio, o senhor foi secretário da Fazenda, uma informação do quanto foi pago do precatório nos últimos 2 anos. Quantos precatórios e o valor. Mas no sentido, vereador Itamar, tranquilo. Já disse aqui que eu reconheço que esse é um problema que vem de longa data, mas que precisa ser definitivamente esclarecido. Até porque existem programas previstos em lei que possibilitam soluções para esse assunto, que não são tão onerosas, a ponto de o município ter que arcar e se tornar inviável, com toda essa situação. Mas alguma solução tem que ser apontada para essa cidade. Não podemos ter um município que não paga suas contas judiciais. Tem desapropriações. Nós vamos ficar surpresos com essas contas. Tem praças, estradas, ruas, obras públicas, escolas, que as famílias, as pessoas que eram detentoras, vereador Giovanni, desses terrenos, até hoje estão esperando por receber. O município nunca pagou. E ainda dizem que o socialismo é que expropria, vereadora Tati. A senhora está vendo como é injusta essa crítica? Porque, na verdade, isso é uma expropriação da propriedade privada sem indenização. Sem indenização. Isso é, vou usar um termo, isso é sacanagem com as famílias, com as pessoas. Isso é injusto. Nós não podemos ver uma cidade em que o patrimônio privado, e olha quem está falando aqui, alguém do PCdoB, seja desrespeitado a esse ponto. Porque eu, claro, defendo o caráter social da propriedade, mas defendo a indenização correspondente por parte do Estado, não poderia ser diferente. Valeu, presidente. Continue a discussão do requerimento. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 112/2011. Autoria do vereador Antônio Manuel. Limpeza da rua Francisco Martinhago, bairro Veracruz. Devido a mesma estar tomada pelo mato. Foto em anexo. Indicação 113/2011. Autoria do vereador Antônio Manuel. Limpeza da praça vereador Aloysius Bach, bairro Brasília. Tendo em vista a mesma estar tomada pelo mato. Foto em anexo. Indicação 114/2011. Autoria do vereador Antônio Manuel. Limpeza da rua Leôncio Bittencourt, bairro Brasília. Tendo em vista que a mesma está com as calçadas tomadas pelo mato. Foto em anexo. Indicação 115/2011. Autoria do vereador Antônio Manuel. Assunto: limpeza da Praça do Trabalhador, bairro Próspera. Tendo em vista estar tomada pelo mato. Indicação 116/2011, da autoria do vereador Antônio Manuel. Limpeza da rua Rio Grande do Sul, bairro Próspera, tendo em vista estar tomada pelo mato. Foto em anexo. Indicação 117/2011, da autoria do vereador Antônio Manuel. Drenagem do esgoto que corre a céu aberto no bairro Dembosque, na rua Campina Verde, fundos da empresa Cabomar. Indicação 118/2011, autoria do vereador Antônio Manuel. Limpeza da rua Guerra Junqueira, bairro Pio Correia, tendo em vista que a mesma está com as calçadas tomadas pelo mato. Foto em anexo. Indicação 119/2011, autoria do vereador Antônio Manuel. Inclusão no programa PAV Total da rua Valdrilho Manuel Serafim, no bairro Santa Bárbara, a qual faz a ligação da rua Giacomo Sônigo Neto e Avenida Santos Dumont. Indicação
Indicação 120/2011, autoria do vereador Antônio Manuel. Inclusão no programa PAV Total da Rua Francisco Miglioli, bairro Santa Bárbara. Requerimento 043/2011, autoria do vereador Antônio Manuel. Realização de sessão especial em data a ser previamente agendada em homenagem aos 25 anos da fundação do Diário Catarinense, que será comemorado no mês de maio corrente. Em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 044/2011, autoria vereadora Romana Remor. Pedido de informações ao senhor prefeito municipal acerca do fornecimento de merenda às escolas da rede municipal de educação. Em discussão o requerimento. Com a palavra, a autora do requerimento, a vereadora Romana Remor, que dispõe de 5 minutos. Presidente, só para informar que o objetivo desse requerimento, já que foram apresentados outros, né, vereadora Tati? Inclusive a vereadora já apresentou requerimentos pedindo informações sobre a merenda escolar, mas ele trata especificamente, vereador Zilli, do cardápio que vem sendo servido pelas crianças. Principalmente porque sabe-se que consta desse cardápio a questão de itens como salsicha, steak, que são aqueles empanados que são feitos com gordura hidrogenada, né, e que não tem nenhum conteúdo proteico, né? Quem é nutricionista sabe quão pobre isso é para a alimentação de uma criança. E também, vereadora Tati, porque surgiu informação, e é por isso que a gente quer averiguar, vereador Itamar, e se não proceder, com certeza será dito aqui, mas a informação do Conselho de Alimentação Escolar do município é de que há alguns cardápios que não têm sequer assinatura de nutricionistas, por ter conteúdo do tipo pizza, steak, salsicha, coisas que não se dá para a alimentação de uma criança. Principalmente quando esses itens vão para a alimentação das crianças que passam o dia nos centros de educação infantil, e, portanto, fazem a principal refeição do dia, vereador João Fabris, lá naquele centro de educação. Então, esse tipo de alimentação não é condizente com as necessidades de uma criança. A gente quer averiguar o que é esse cardápio, com certeza, vereadora Tati, eu dou uma parte. E traremos, vereador Itamar, a informação, tanto do conteúdo quanto da aprovação ou não de nutricionistas. Porque se procede, vereadora Tati, o fato de que nutricionistas não assinaram o cardápio, isso é muito sério, né? É uma questão muito séria. Vereadora, eu já tenho em mãos o cardápio que realmente não está assinado por nenhum nutricionista, né, que não tem assinatura. Eu gostaria que passasse uma cópia, então, para todos os vereadores. E, inclusive, uma outra preocupação que agora a gente apresenta é sobre o manuseio do feijão, que ele é feito hoje separadamente, ele não é feito na central de merenda, ele é feito na escola. Só que a questão é a seguinte, a merendeira que faz o feijão é a mesma que limpa a escola em muitas unidades escolares, e que isso não pode acontecer. Então, na próxima semana a gente vai ter aqui a vinda, né, dos coordenadores da central, e isso é muito importante, onde a gente vai poder também tirar essas dúvidas. Obrigada, vereadora. Muito obrigada, vereadora. Eu acho que a questão do cardápio é de suma importância. E o fato de não ter nutricionista que assine, que se responsabilize, isso aumenta ainda a gravidade do problema, porque quer dizer, não existe um profissional especializado para garantir a qualidade do que está servindo para essas crianças. E sabe, vereadora Tati, eu ouvi um especialista falando que começou o surto de botulismo, que é um surto muito forte que vem de determinados alimentos. Então, se alguma situação dessas, ou alguma criança que venha passar mal, por causa da merenda escolar, se isso vem acontecer, vereador Itamar, a questão é muito grave, porque não existe sequer assinatura de alguém que se responsabilize por aquele cardápio. Então, esse pedido de informações, vereador Toninho, presidente Toninho, ele pode prosseguir, porque a gente pede também que eles apresentem, vereadora Tati, o cardápio para frente e o planejamento dessas refeições e como é que é feito, no que se baseia, quais são os critérios, mas eu agradeço se a vereadora já puder disponibilizar essas informações do que já foi servido no passado. Muito obrigada, presidente. Continue a discussão no requerimento. Com a palavra o vereador Itamar da Silva, que dispõe de 5 minutos.
Senhor presidente, eu gostaria de informar a nobre vereadora Tato Teixeira, Romana Remor, que no dia 18? No dia 18, nós vamos ter a oportunidade de dirimir todas essas dúvidas. Acho que estarão aqui, vem as nutricionistas, vem a administradora da Central de Alimentos, e vem também, talvez, foi feito convite a ele, a pessoa que fez todo o estudo para chegar à conclusão de implantar a Central de Alimentos. Eu tive a oportunidade, na semana passada, sexta-feira, senhor presidente, de verificar as fotos e o estudo feito pela empresa que visitou todas as escolas do município. É de arrepiar. As cozinhas, onde eram feitas essa alimentação para as crianças, vocês vão ver rato, barata, cachorro dentro da cozinha, pessoas que manipulavam a alimentação sem nenhum tipo de preparo com higiene, porque não eram preparados para isso. Era a pessoa que limpava o assoalho, que fazia a comida, era assim. E vai mudar. E mudou com a Central de Alimentos. Quem vai na Central de Alimentos, vocês podem ir lá, que vocês entram para conhecer, vocês vão ver que tem todo o cuidado especial no manuseio, na manipulação com a alimentação. Mas antes, nós vamos verificar aqui, nós vamos ver o tape aqui, de como foi encontrado as cozinhas das escolas do município de Criciúma. É de arrepiar, e vocês vão ficar arrepiados, vocês vão verificar isso aí. E foi por isso, exatamente por isso, que foi criada a Central de Alimentos, que deu aquele problema no início, mas que já está quase 100%. Espero que seja 100%. Continua a discussão do requerimento. Com a palavra a vereadora Tato Teixeira, que dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, essa questão da merenda, pelo que me parece que hoje há uma disputa estabelecida assim, quem é a princípio contra o governo faz uma fala e quem é a favor faz outra fala, e parece muitas vezes que fica pela disputa de quem vai ganhar nisso tudo, né? E isso é lamentável, porque a gente está se tratando de alimentação escolar. Mais uma vez eu uso essa tribuna para dizer que eu tenho certeza que o prefeito Clécio Alvaro, quando criou o projeto, foi no sentido de acertar e fazer o melhor possível para as nossas crianças. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, também a gente tem que ser humilde, muitas vezes, e saber reorganizar e reavaliar algumas coisas que de repente não estão no caminho certo. Eu acredito que, com certeza, a merenda daqui a pouco vai ficar redondinha, vai ficar 100%. Eu tenho acompanhado diariamente, ela tem progredido na sua qualidade lá na ponta para as crianças. Isso a gente pode ressaltar, mas ainda há problemas que têm que ser resolvidos. E enquanto não for resolvido 100% a alimentação das nossas crianças, eu não me furtarei de usar essa tribuna, porque a gente está lidando com crianças. Não concordo quando se fala agora e bota que, não, a gente tem que fazer esse teste para as crianças, que muitas passaram fome 2 meses que se passaram. Muitas tiveram que comer bolacha com suco na hora do almoço, ao invés de comer a comida salgada, que é exigida inclusive para a questão da saúde dessa criança e para a questão também da aprendizagem dessa criança, que é necessário que ela tenha todos os nutrientes e tudo que tem uma lei hoje nacional que exige que a criança tenha acesso, inclusive com verba que vem do governo federal específica para isso. Que muitas vezes, ao invés de ter 30% de participação na agricultura familiar, tem só 6%, que é outra coisa que daqui a pouco a gente tem que averiguar isso. Então eu acredito que a discussão não é... Eu quero chegar nessa tribuna, vereador, e dizer assim, parabéns, prefeito, 100% nossas crianças estão sendo atendidas na questão da merenda, eu quero, e quando chegar nesse dia, eu me comprometo de usar a tribuna e fazer uma fala nesse sentido. Agora, não venha dizer que foi feita a central nesse jeito, foi implementada para 18 mil estudantes de uma vez só, sem uma metodologia correta, onde muitos passaram fome, em função de que até ontem tinha rato e cachorro dentro
das cozinhas das nossas unidades escolares do município. É verdade? É verdade? Nós vamos comprovar por fato. Agora, não justifica deixar as crianças passarem dificuldade nesse sentido? Se acontecia isso antes, deveria ter sido averiguado com mais profundidade nesse momento. Então, eu acho que a questão que a gente tem que apresentar aqui, um outro ponto é no manuseio também desses alimentos. Falo a questão do feijão. O feijão hoje está sendo feito e antes tinha 2 pessoas. Uma ficava só responsável pela limpeza, o outro vereador ficava só no manuseio da alimentação. Hoje existem uma pessoa para fazer a limpeza e fazer o feijão, porque o feijão não consegue ser feito na central de merenda, porque não consegue dar conta. Então tem que ser feito na unidade escolar, tem que ter alguém lá que faça o feijão na escola, porque o feijão é importante para o cardápio da criança. Então, assim, por enquanto, eu falo mais uma vez, quando estiver redondinho, gente, eu não me furtarei de usar a tribuna aqui e elogiar o prefeito municipal nesse sentido. Agora, enquanto tiver dificuldades, eu usarei a tribuna incansavelmente. Incansavelmente. Obrigada, presidente. Com a palavra o vereador Ricardo Strauss, que responde 5 minutos. Eu só quero fazer um registro aqui, vereadora, porque a semana passada eu visitei algumas creches aqui do município. Não cheguei a almoçar igual o companheiro Edinho, mas cheguei a visitar. E, na verdade, o que é um problema é na distribuição do alimento, e não na qualidade do alimento. É na distribuição, na logística desse alimento. E que realmente você atender 5, 6, sei lá, 10 mil... né, não é fácil. O cardápio eu não vi. O dia que eu fui, eu vou ser muito sincero aqui, porque esse jogo de política para cá e para lá, eu vou falar aquilo que eu vi. No dia que eu fui tinha arroz, feijão, sobrecoxa e salada. Que eu acho uma alimentação que todo mundo come em casa. Poxa, né, tem um pai que me questionou esses dias, olha, minha filha não come risoto. Bom, qual é o tempo que a gente tinha de escolher comida em casa, né? Eu acho que há muita reclamação, vereador, também que não pode se levar em conta. Eu acho que a qualidade da comida tem que ser questionada quando a gente vai ver em loco. Por exemplo, tem muita gente que diz assim, coitado do cara que está preso no presídio, ele come tão mal, melhor do que muito trabalhador. Eu já falei aqui, tem que ter peixe, vereador, tomar 2 vezes por semana, para o cara que está preso, assinado pela nutricionista. E muitas vezes o cara que ele matou na rua não tem nem o feijão para comer, mas lá dentro ele come o peixinho. Vereador, só uma parte. Eu também fui visitar em loco, sexta-feira, uma escola da rede municipal. Cheguei lá, as crianças estavam comendo arrozinho com feijão, carninha moída, bem temperadinha, e o repolinho 100%. Saí de lá super contente. Vi outras coisas, mas eu deixo para um outro assunto. Mas, beleza, saí de lá contente, satisfeita, uma escola que deu certo. E eu acho que é isso que tem que passar a discussão. E quando der certo 100%, nós vamos utilizar essa tribuna e dar os parabéns para o prefeito municipal. Com certeza, mas há questões que ainda precisam ser arredondadas, vereador. E eu acho que é isso que essa casa tem que interferir, tem que trabalhar para que fique 100% a alimentação das nossas crianças. Essa semana, por exemplo, conforme o cardápio, né, que foi apresentado ao Conselho da Merenda Escolar, começa a semana dos empanados e dos hambúrgueres. Então, essa semana é importante a gente estar acompanhando. Semana passada, parabéns, fui numa escola, no Cristo Redentor, tá de parabéns de repolinho, feijãozinho, arroz, vereadora, no meu tempo que era sopa rala que se via o fundo da caneca, estamos falando de hambúrguer de steak, hein? No meu tempo que ela pegava a caneca, chegava a ver lá o fundo da caneca. Quer dizer que o meu filho estudou no Lapagesse aqui, muitos anos, e uma vez eu cheguei para a direção do Lapagesse e falei assim, escuta aqui, vocês vão abrir uma lavanderia na escola? Sim, mas por quê? Porque vocês estão pedindo 3 caixas de sabão em pó para cada aluno. Vocês estão pedindo papel higiênico. Vocês estão pedindo não sei o quê. E veio uma relação que também o Estado não dava nada. Nada. E continua ainda. A senhora sabia disso? A senhora sabia que continua pedindo papel higiênico, sabão em pó? Vereador, só para ressaltar, nos Estados Unidos, hoje a primeira-dama está fazendo campanha em função da obesidade infantil, que são causadas em função de hambúrgueres, do lanche rápido, e isso causa
inclusive dificuldade na questão da saúde dessas crianças. Que bom que de vez em quando pode comer um empanadinho e um hambúrguer, é bom, é importante, mas isso não pode ser rotina na alimentação das crianças. Isso é saúde, é evitar a obesidade, diabetes, tudo que daqui a pouco a saúde pública a gente vai estar gastando lá na ponta com dinheiro público. Eu concordo com a senhora, vereadora. Agora eu não posso concordar a gente comparar os Estados Unidos com aqui, que lá a pessoa já levanta, já tem um café da manhã daquele maravilhoso que a maioria das pessoas aqui não tem. Ou diga-se de passagem, tem muito aluno aqui que a gente fala a verdade. Vai para a escola porque garante alimentação, que não tem em casa. Olha, vamos fazer então um estudo nos principais bairros, dos bairros mais pobres, e ver qual é o cardápio dessas famílias. Olha, dizer para mim que uma coxa, arroz, feijão e salada, gente, não é uma boa alimentação. Eu estou dizendo aquilo que eu vi. Posso chegar numa creche amanhã, vereadora Romana, e encontrar tudo diferente. Aliás, no dia que eu estive, só um minutinho, presidente, o vereador também esteve. Eu saí por uma porta e ele entrou pela outra. Então, só justificar que aonde eu estive, o problema não é a comida, é a logística. A palavra o vereador Douglas Matos. Pode 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu tenho a impressão que a discussão não é bem essa em relação a esse assunto. Veja bem, alguém já colocou aqui, não sei se foi qual dos vereadores, o governo municipal concluiu que deveria haver mudança na maneira de fornecimento, fim da merenda, né? Se organizou, a secretaria se organizou para fazer a alteração, todos nós é que sabemos disso, não tem tergiversação, para fornecer, com essa nova central, para metade dos alunos da rede. Se preparou para fornecer para metade dos alunos da rede. Pelo que vejo, se preparou mais para fazer do que para distribuir. Pois bem, quando o assunto chegou na mesa do prefeito Licinho, ele foi lá, a secretaria foi informá-lo de que iria iniciar o processo de alteração da forma de fornecimento da merenda para 50% dos alunos da rede. O prefeito disse, não, eu quero para todos. E não mudou nada. Aproveitou o que tinha sido mudado lá na central, na metade da central, e fez um cavalo de pau. E mudou a opinião, disse, agora eu quero para todos. E aí, todos nós aqui sabemos que esse assunto não veio de graça aqui para a Câmara de Vereadores. Não tem invenção aqui de vereador. Não tem. Houve um sério problema no fornecimento da merenda escolar. Ponto. Pois bem, isso só não redundou numa atitude mais drástica da Câmara de Vereadores. Por quê? Porque se fosse uma situação que fosse a perspectiva até o final do ano, teria que acabar no mínimo numa CPI. Chamar o Ministério da Educação, o Ministério Público. Teria que, imagina, tomar uma atitude drástica. Nós não tomamos uma atitude drástica por quê? Porque nós ficamos fazendo pressão daqui, e esse é o papel da Câmara de Vereadores, e isso não é assunto de oposição e de governo. Porque ninguém que é do governo pode defender isso. E aqui ninguém da oposição propôs uma CPI, pelo que eu sei. Nós estamos tratando isso com tranquilidade, pressionando, cobrando e espremendo, para que a atitude de cavalo de pau, mal planejada e mal pensada, seja rapidamente corrigida. Só isso. É esse o debate. Portanto, eu acho que aqui não está discutindo oposição e governo. Sinceramente, esse pedacinho eu discordo. Tá certo? Nós estamos discutindo com tranquilidade, como política pública. Porque assim, veja bem, se nós, vereadores, assistimos essa situação e não assumimos aqui a tribuna para fazer a crítica, fecha a Câmara de Vereadores, porque aí não tem sentido. Não é discussão se é oposição ao governo. Que aí já, claro, aí já estaria passando a régua na oposição mesmo. Olha, não tem que existir. É tudo uníssono, batendo palma e concordando, com as crianças comendo mal e tendo problema. Mas tem que aplaudir isso. Não pode, isso é ditadura. Tá certo? Agora, claro que nós não vamos ser responsáveis, fazer demagogia, tratar esse assunto dessa forma, porque nós nunca tratamos. Nós estamos espremendo o governo para ele apresentar uma solução que, aliás, a meu ver, está muito demorada.
muito demorada. Como, aliás, né, não querendo fugir do tema, mas 1 ano para fazer o canal auxiliar, eu não vejo muito que aplaudir nessa atitude. Enfim, e aí eu caso também nessa questão da merenda. Demorada a solução. Há reclamações ainda pontuais, já não devia ter mais há muito tempo. Porque a velocidade para criar o problema foi de uma tacada, de uma batida na mesa. E todo mundo sabia que ia dar o que deu e pronto. E aí é aquela coisa, né? Cria o problema para depois correr atrás. Como se isso não custasse sacrifício, criança passando fome, problemas estomacais, reclamação, Deus dará. Quando poderia ter sido feito com calma, com tranquilidade, que é assim que se faz na administração pública, como se faz em qualquer coisa que a gente administre. Até na casa da gente. Pensar com carinho, com cuidado, etc. Mas, enfim, foi feito, tem que ser corrigido. É isso, vereador Itamar. Sem sentido de ceder no que está errado e também se passar na crítica. Não. É uma coisa muito séria. Nós estamos cobrando, mas cumprindo, eu acho, no rigor, o nosso papel. Com a palavra o vereador Vanderlei Ziri, que dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, a gente está aqui exercendo nosso papel de vereador. E eu estou exercendo nesse fato. Vocês se lembram que acho que assim que começou a discussão da merenda, eu falei que fui visitar alguns CEINs para ver os atrasos, o tipo de cardápio, o que estava acontecendo. Por que me moveu a fazer isso? Porque uma mãe ligou para o meu gabinete dizendo, para o meu assessor, dizendo que o filho não estava se adaptando ao cardápio. E aí eu fui visitar alguns CEINs. Aí eu não fiz um requerimento numa indicação da Câmara, mas eu fiz do meu gabinete para a coordenadora, a dona Conceição Gorete Martinello Binatti. Eu quero parabenizar porque ela já mandou uma resposta para esse vereador e que a princípio me satisfez. Até porque eu já voltei e verifiquei que houve uma mudança da forma de entregar e do cardápio. Eu até vou ler o ofício número 1/2011, que ela respondeu do meu ofício 048/2011. Diz o seguinte: quanto ao atraso, o horário de saída do centro de processamento está sendo matutino, das 7h30 às 8h30, e no vespertino, das 12h30 às 13h30. Estamos desde o dia 28/2 com a empresa especializada fazendo os roteiros com 6 carros e 3 da prefeitura. Temos 2 tipos de entrega. Um do ensino fundamental, que é somente o lanche quente, e outra entrega é o almoço dos alunos, que período integral. No início, houve 2 atrasos devido aos problemas com o carro e itinerário, já resolvido, inclusive, com a vinda de carros novos pela Vigilância Triângulo. Total de refeição por dia. Ensino fundamental, 3.000 lanches. Integral, 5.720 refeições. Aí, item B, quanto às sobras ou faltas. Desde o início do processo, estamos em contato com as diretoras para poder adequar a per capita do aluno. O ideal é de 180 a 200 gramas por aluno, dependendo do tipo de alimento. As nutricionistas estão visitando as escolas e ligando para poder adequar a quantidade por escola, como também recebendo sugestões das diretoras, pois conforme a realidade os alunos comem mais ou menos. Qualidade e aceitação. Fizemos vários tipos de cardápio para verificar a aceitabilidade e enviamos a uma escola posterior a esse tipo, enviamos para os demais. Mesmo assim, as regiões de Criciúma têm sua diversidade de etnias e gostos, portanto, identificamos qual o melhor alimento em composição nutricional e aceitabilidade. No dia 30 de março foi entregue para todas as escolas o cardápio elaborado pelas nossas nutricionistas, juntamente com a da Unesc, parceira nesse processo. Os alimentos são transportados por hotbox, caixa térmicas e GNS, cubas. Chegando nas escolas, é colocado em bufês, que deverá estar ligado para manter a temperatura do alimento. No centro de processamento temos 3 nutricionistas da prefeitura, 2 da Unesc, 3 dias na semana.
e um chefe de cozinha que orienta o preparo do equipamento. Então estamos buscando aprimorar a qualidade de produção com esses profissionais. Então eu acho que foi uma inovação, como o vereador Itamar da Silva falou, entendamos que e o que menos tem que ser prejudicado são as crianças que ali estão. Eu acho que nós fizemos nosso papel aqui de fiscalizar, de buscar informações, os requerimentos estão aí, com certeza virão os requerimentos escritos a esta casa, vereadora Romana. E também entendemos que algumas dificuldades no início realmente foram grandes, né, quanto aos atrasos e o cardápio. Mas existe uma disposição muito grande, que eu entendi até pela resposta imediata que a coordenadora nos mandou para esse vereador, e eu fui verificar novamente, se realmente tinha mudado. Da primeira vez que eu estive da segunda, realmente estão chegando já praticamente no horário, e o cardápio, como falou o vereador Ricardo, mudou bastante também, está melhor. Então eu espero que daqui para frente a adequação seja melhor ainda. Eu, mesmo na porta de Vossa Excelência, falta poucos segundos. Com certeza vai melhorar ainda mais, porque, obviamente, há vontade, há cobranças, mas como disse o vereador Douglas, tratando-se de alimentação escolar, não pode ter teste na prática, tinha que ter sido testado e ajustado antes, porque é alimentação escolar. Obrigada, vereador. Obrigado. Continue a discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento 045/2011, de autoria da vereadora Romana Remor, pedido de informações ao senhor prefeito municipal acerca da obra conhecida como Rodovia Leste-Oeste. Em discussão, o requerimento. Com a palavra, a autora do requerimento, a vereadora Romana Remor, que dispõe de 5 minutos. Até para que as pessoas que nos visitam hoje aqui entendam que é um dever constitucional, além de ser um dever moral do vereador, fiscalizar e acompanhar o uso do dinheiro público pela prefeitura e acompanhar as obras e serviços que são realizados. Então, o prefeito, por exemplo, e a administração municipal têm o dever de fazer obras como essa que a gente está questionando aqui agora, e prestar serviços. E o vereador, ele não tem a incumbência constitucional, presidente, de realizar obras. Ele tem o dever de fiscalizar para que elas sejam bem feitas, o dinheiro público bem aplicado, e acompanhar, fazer exatamente o que está sendo feito, vereador João Fábio, com a merenda escolar, cobrar para que esses ajustes finos sejam feitos. Então, esse requerimento, ele versa sobre a rodovia Leste-Oeste, que foi uma iniciativa da atual administração, que julgava ser prioridade para o município, quando o município, o vereador Camisa, tinha elencado como prioridade outros 2 eixos de mobilidade, que era ou via rápida, que inclusive tem toda uma celeuma que tem que ser cobrada também, vereador João Fábio, por parte do governo do estado, mas nós somos vereadores, no momento estamos tratando aqui da Leste-Oeste, que é no município, e também o anel viário. Pois bem, sabe-se, vereador Itamar, e eu tenho notícias de jornal que dizem, iniciadas obras na rodovia Leste-Oeste. E essas obras, elas foram feitas e elas resultam em mais ou menos isso, informação repassada pela prefeitura. Em 1 quilômetro de estrada e só a base feita, não existe nem asfalto ainda, cobrindo essa rodovia Leste-Oeste. E dinheiro público já foi investido ali. E a gente passa lá, eu já passei 7 vezes, nos últimos 30 dias aí, para ver se a gente via algum movimento, obras, máquinas, enfim, a estrada avançando. E nesses 30 dias que eu passei lá, vereador Itamar, a gente não encontra nem vestígio de obra sendo realizada. Não há máquinas e não há homens trabalhando. Há uma abertura grosseira de estrada que está lá na base, mais ou menos 1 quilômetro, de uma rodovia que teria aí cerca de 15, 16 quilômetros, e que está abandonada, enquanto a gente não tem dinheiro, vereadora Tati, para contratar mais um pediatra no Hospital Infantil Santa Catarina. Então, o objetivo desse requerimento é saber em que pé está a obra, quanto já se gastou nessa obra que está inacabada e que não está, no momento, servindo para nada, se o município ainda tem a intenção de continuá-la e que novos prazos vão ser dados, porque nós tínhamos a promessa da administração de que em 6 meses ela estaria disponível, para as pessoas, enfim.
trafegarem e havia daí uma série de benefícios colocados. Então a gente quer saber o seguinte, vai continuar? Quando vai ser terminada? Com que recursos? Porque um dos nossos deveres é não deixar com que essas obras sejam iniciadas e abandonadas, porque isso é dinheiro público que está ali investido e que podia ter sido mobilizado na saúde, na educação, em outros serviços que talvez fossem julgados prioridade, né, se tratasse sob um outro foco. Então, esse é o objetivo, presidente. Muito obrigada. Com a palavra o vereador Ivan Roberto Festival, que dispõe de 5 minutos. 3 minutos. 3 minutos finais, Jânio. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez ao público que nos acompanha. Rapidamente, 3 minutos, senhor presidente. Só para as pessoas entenderem os diversos assuntos que são debatidos aqui, mas essa da rodovia leste-oeste, vereadora Romana, é um sonho de verão do prefeito que assumiu um determinado momento e vislumbrou a construção dessa rodovia. Podemos até dizer, vereador Itamar, que é um belo projeto. Agora, tem outras prioridades antes dessa. E é bom lembrar que parte do trecho da sonhada obra do prefeito a leste-oeste é o mesmo leito do anel viário. Então não tem como fazer duas rodovias, vereador Ricardo Straub, no mesmo leito. E aí também seria desperdício de recurso público para fazer uma obra onde já tem uma outra projetada e vai dar a mesma função para o fluxo de veículo. E de fato ela está lá parada, né? E o mais importante dizer também que não existe um projeto, inclusive, de desapropriação ou de alocação daquelas pessoas que vivem à margem dos trilhos, que é onde vai passar a rodovia. Então, existe a intenção de tirá-los de lá, mas não tem um projeto para onde que essas pessoas vão ser colocadas, né, no momento que for sendo executada a obra. E aí, nós ficamos nesse dilema, né, que tem uma prioridade do prefeito, que é fazer obra de asfalto, e a leste-oeste, diga-se de passagem... Permita uma parte, não, vereador. Só para eu concluir o raciocínio, vereador. A leste-oeste, nós tivemos aqui recentemente, né, a comunidade da Vila Zulema, que por conta da obra, ou início dessa obra mal projetada, resultou num aumento das enchentes naquela comunidade. Coisa que não tinha até então. Até tinha, mas não chegava a causar o prejuízo que causa agora por conta dessa obra. E aí, vereador Itamar, né, o seu prefeito prioriza determinadas coisas, né, que ele sonha à noite e no outro dia ele lança a ideia para jogar na frente, para dizer que é obra dele. Agora, é preciso que se diga, vereador, só para concluir, vereador, é preciso que se diga, mais uma vez, que nós temos já há mais de 2 anos, aprovado por essa casa, a desapropriação da área de terra para a construção da rótula ali no Pontilhão. Que a semana passada, o prefeito disse que aquilo ali não era obra dele, não era coisa do município. Inclusive criticou o secretário. Aí quando foi verificar, e aí viu nos documentos que é sim obra da Prefeitura Municipal, porque tem um convênio do Estado com o município, então é obra do município, e infelizmente está lá causando acidente à população. Obrigado, obrigado desculpa, pela vereador. parte, não, vereador. Obrigado. Na próxima nós... Em votação, requerimento. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito ao secretário que faça a leitura da moção. Moção 003/2011. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, o envio de expediente à ilustríssima senhora Clarissa Martinelli Comim, na presente moção de aplauso, conforme segue. A Câmara Municipal de Criciúma, através de seus vereadores, vem a público aplaudir a ilustríssima senhora Clarissa Martinelli Comim, doutoranda finalista do 15º Prêmio Jovem Talento em Ciência da Vida, de iniciativa da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular.
A referida indicação, ao lado de outros 4 pesquisadores vinculados às universidades, o FIRGIS, Universidade da República do Uruguai, Universidade Nacional do Litoral, Argentina, e Universidade do Chile, considerou o currículo acadêmico de Clarice destaque entre os anos de 2007 e 2011, em 8 eventos de cunho regional e internacional, com direito a estágio e bolsa para cursar pós-graduação no exterior. Sua ascensão no meio científico, conforme notícia vinculada no site da INGEPLUS, em 28 de março do corrente, é um raro caso acadêmico no que se refere às cidades do interior, frequentando o campus desta universidade por 13 anos. Iniciou seus estudos no Colégio de Aplicação CAP, após cursou fisioterapia e mestrado em Ciências da Saúde e atualmente cursa o último ano de doutorado. A premiação será entregue durante a 60ª reunião anual da SBBQ, Sociedade Brasileira Bioquímica e Biologia Molecular, no período de 30 de abril a 3 de maio do corrente. Nada mais justo, porquanto aplausos e apoio desta Casa Legislativa a Clarissa Martinelli Comim, cidadã criciumense de insigne orgulho. Sala das Sessões, 6 de abril de 2011, autoria Giovanni Burgo e outros vereadores. Em discussão a moção. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Gostaria de pedir aos pares da Casa, após o término da sessão, para que se dirija à sala da presidência, que nós devemos tratar alguns assuntos relevantes à nossa viagem e mais outros detalhes. Gostaria também de pedir aos líderes de bancada para que nós pegássemos e os convênios, nós votássemos em bloco. E gostaria de pedir o consentimento de cada um de vocês. Tudo bem, então. Então eu peço ao secretário para que faça a leitura somente dos números dos PDL. PDL 002/2011, autoria mesa diretora. Homologa primeiro termo aditivo ao convênio número 22.195/2010, dígito 3, celebrado entre o Estado de Santa Catarina, através da SDR Criciúma e município de Criciúma. PDL 003/2011, autoria da mesa diretora, homologa primeiro termo de aditivo ao convênio 22.196/2010, dígito 1, celebrado entre o Estado de Santa Catarina, através da SDR Criciúma e o município de Criciúma. PDL 004/2011, autoria da mesa diretora, homologa primeiro termo aditivo ao convênio 22.197/2010, dígito 1, celebrado entre o Estado de Santa Catarina, através da SDR Criciúma e o município de Criciúma. PDL 005/2011, autoria da mesa diretora, que homologa primeiro termo aditivo ao convênio 92.81/2010, dígito 9, celebrado entre o Estado de Santa Catarina, através da SDR Criciúma e o município de Criciúma. PDL 006/2011, autoria da mesa diretora, homologa primeiro termo aditivo ao convênio 9282/2010, dígito 7, celebrado entre o Estado de Santa Catarina, através da SDR Criciúma e o município de Criciúma. PDL 008/2011, autoria da mesa diretora, homologa primeiro termo aditivo ao convênio 9280/2010, dígito 0, celebrado entre o Estado de Santa Catarina, através da SDR Criciúma e o município de Criciúma. PDL 009/2011, autoria da mesa diretora, que homologa primeiro termo aditivo ao convênio 9422/2010, dígito 6, celebrado entre o Estado de Santa Catarina, através da SDR Criciúma e o município de Criciúma. PDL 010/2011, da autoria da mesa diretora, homologa termo aditivo ao convênio 025.110/46, dígito 31/2008, celebrado entre a União Federal, através do Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal e o município de Criciúma. PDL 012/2011, autoria da mesa diretora, homologa termo aditivo ao convênio número 1127, celebrado entre o município de Criciúma e a Fundação Educacional de Criciúma, FUCRI-UNESCO. PDL 033/2011, autoria da mesa diretora,
homologa termo de convênio celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Criciúma e a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Criciúma, RFCC. PDL 035/2011, de autoria da mesa diretora, homologa segundo termo aditivo ao convênio número 083-0200/2007, celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o município de Criciúma. PDL 037/2011, autoria da mesa diretora, homologa contrato de repasse número 034-8970, dígito 98/2010, celebrado entre a União e o município de Criciúma. PDL 038/2011, autoria da mesa diretora, homologa termo de contrato celebrado entre o município de Criciúma e a Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. PDL 041/2011, autoria da mesa diretora, homologa termo de convênio celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o município de Criciúma. PDL 042/2011, autoria da mesa diretora, homologa termo de convênio celebrado entre a Fundação Cultural de Criciúma, SFCC, e a Associação de Pais e Amigos do Coral Infantil Juvenil Criança Feliz. Em discussão os convênios. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Gostaria de esclarecer às pessoas que nos acompanham esta noite de que esses convênios eles já foram levados ao conhecimento dos vereadores junto às suas comissões, por isso que os convênios não foram debatidos pelo conhecimento de causa que eles têm sobre o projeto. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima dia 18 do corrente, segunda-feira, no horário regimental. Boa noite a todos. Eu gostaria de pedir que os vereadores se dirijam à sala da presidência.